Boa noite, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje estou aqui para mais uma aula de conservação do solo e da água. Na aula de hoje, iremos aprender sobre dimensionamento de canal de terraço em gradiente e dimensionamento de canal escoadouro. Aprendemos na aula passada como dimensionar canal de terraço em nível. Aprendemos sobre a diferença entre canal em nível e canal em gradiente e as suas aplicações. Agora nós vamos aprender sobre o canal em gradiente. Apesar de ser do terraço em gradiente, ele ser semelhante ao terraço em nível, as suas funções são diferentes. O terraço em nível ele serve para fazer com que a água infiltre no terraço. Já o terraço em gradiente, ele faz com que a água escoe para um local de maior segurança, que não vai causar erosão. A sua aplicação é para solos que têm baixa infiltração. Já o terraço em nível, a aplicação é para solos com maior infiltração. Aqui está mostrando um esquema simples de um terraço em gradiente. Então aqui vocês podem observar o terraço. Essas linhas representam o camalhão e a parte o camalhão e o canal do terraço, né? E aqui nós temos então a área do terraço, a área total. Nós temos um espaçamento horizontal de 18,4 metros. E aí nós temos diversos terraços em gradiente. Esse terraço em gradiente ele tem um comprimento de 500 metros. E na extremidade do lado direito tem aí um canal escoadouro construído, propositalmente para receber a água que escoa desses terraços. O dimensionamento do canal do terraço é de grande importância, pois a correta dimensionamento dessa área, da área de seção do terraço, vai permitir, que você tenha uma maior durabilidade desse terraço, uma maior segurança, menor problema com erosão e etc. O dimensionamento da área de seção do terraço depende da vazão da água na seção depende da vazão da água no final do terraço. O correto dimensionamento do terraço em gradiente depende da vazão final do canal. Então, onde que o canal ele vai despejar a sua água, sendo um canal escoadouro, essa é a vazão final. E o dimensionamento da área de seção transversal, você vai utilizar então essa equação da vazão final no canal do terraço. Então, essa vazão ela é dada pela equação Qmax, vazão máxima, é igual à área de coleta do terraço vezes a intensidade máxima
vezes o coeficiente dividido por 3,6 vezes 10 a sexta. Essa fórmula vai te dar, então, a vazão máxima no final do canal. A vazão máxima é dada em metros cúbicos por segundo. A área de coleta, ou a superfície de captação, ela é dada em metros quadrados. A intensidade máxima é em milímetros por hora. E o coeficiente de enxurrada ele é adimensional. A área de coleta é igual a espaçamento horizontal vezes o comprimento do terraço. E a área de coleta é dada em metros quadrados. A vazão de enxurrada no final do canal, ela depende da intensidade da chuva provável para uma região, tá? A intensidade da chuva provável para uma região é dada em função do tempo de retorno e da duração da chuva feita por meio de equações desenvolvidas para cada região. Então, por exemplo, se vocês estão na região do Mato Grosso, vamos supor, é uma equação. Se vocês estão na região de Goiás, é uma equação. Se vocês estão na região de Minas, é outra. E assim por diante. Então, para cada região, para cada local, tem uma equação de chuva provável para a estimativa. A caracterização da chuva provável pode ser feita por meio da equação abaixo, onde que é dado a intensidade máxima é igual a um coeficiente K vezes o tempo de recorrência elevado a A, dividido, por T mais B elevado a C. Onde que a intensidade máxima é igual milímetros por hora, o tempo de recorrência é em anos, a duração é em minutos e o K, o A, o B e o C são parâmetros relativos à localidade. O dimensionamento do canal do terraço em gradiente, comumente se aplica-se um tempo de recorrência de 10 anos para, por exemplo, o período de descarga, quer dizer, para o período que a chuva leva para percorrer todo o terraço. Tá? Normalmente a gente chama isso de tempo de concentração. Tempo de concentração é o mesmo, pode ser aplicado em bacias hidrográficas, é o tempo que a água leva para percorrer a bacia do seu ponto máximo lá até o seu ponto de descarga no final da bacia. Tá? Vocês sabem que a bacia é delimitada por regiões, então você tem os topos do morro, eles delimitam a região da bacia e sempre a bacia ela tem uma área de descarga. E essa área de descarga é aonde que forma ali, onde você tem toda a água daquela bacia, ela sai naquela região. Então, isso é chamado de área de descarga. Então, no seu ponto máximo ali, se cair uma gotinha de chuva e aquela gotinha até chegar na sua área de descarga, qual que é o tempo que vai levar? A gente chama isso de tempo de concentração. Então, o tempo de concentração, é esse período onde eu tenho, então, o tempo que a chuva leva para percorrer esse caminho. Esse tempo ele depende, então, da vazão. Então, por exemplo, quanto maior é a vazão, maior vai ser o tempo que leva para a chuva percorrer essa área. Então, em menores vazões, nós temos um tempo menor. Em maiores vazões, nós temos um tempo de concentração maior. Normalmente, o tempo de concentração da chuva, ele é calculado por essa equação aí
feita em 1940 por Clipper, onde que o tempo de concentração ele é dado por 0,0195 vezes o L, que é o comprimento, elevado a 0,77 vezes o S elevado a menos 0,385, onde TC, né, é o tempo de concentração em minutos e L é o caminho que a água percorre do seu ponto inicial até o seu ponto de descarga. E S é o desnível que essa água passa do seu ponto inicial até o seu ponto de descarga. Parte da chuva infiltra no terreno. A outra parte poderá escorrer. Então, essa parte que escorre é a parte que interessa para a gente, pois ela é que vai determinar a quantidade de enxurrada. Para isso, a gente precisa também estimar o coeficiente de enxurrada, que depende, né, do tipo de solo, depende da cobertura vegetal, depende da intensidade da chuva, depende da declividade. Então, nós precisamos também estimar esse parâmetro para entender quanto da chuva vai virar enxurrada e quanto vai virar infiltração. O coeficiente de enxurrada ele é dado pela tabela abaixo, tabela proposta por Bertone e Etial, 1993, onde que ele é variável de acordo com a declividade, uso e manejo e o grupo de solo. Então, nós temos aqui para diversos níveis de declividade, diversos níveis de uso e manejo e diversos níveis de grupos de solo. Então, vocês têm que olhar essas características para estimar o coeficiente de enxurrada para aquela situação mais próxima da situação que vocês estão trabalhando. O coeficiente de uso e manejo ele pode ser obtido através da tabela abaixo, onde que o índice de uso mais manejo dividido por 2, ele vai te dar o nível de uso e manejo. Então, quando o índice de uso mais manejo dividido por 2 é maior do que 1,5, nós temos uma intensidade de uso e manejo alta. Quando o índice de uso mais manejo dividido por 2 é entre 1 e 1,5, nós temos uma intensidade de uso e manejo média. E quando o índice de uso mais manejo dividido por 2 é menor que 1, nós temos uma intensidade de uso baixa. A área de seção transversal do canal ela pode ser determinada pela equação abaixo, onde que a área de seção é igual a vazão máxima dividido pela velocidade de escoamento dentro do canal. Nós sabemos que quanto maior a velocidade da água, maior é a sua energia cinética em causar erosão. Então nós não queremos, dentro do nosso canal do terraço, uma água que corre em velocidade erosiva. Por quê? Porque senão ela vai causar erosão ali dentro daquele canal do terraço. Por isso, nós temos que limitar a velocidade de escoamento ali dentro. Então, nós temos os valores máximos que podemos utilizar de velocidade de acordo com as características do nosso terraço, do nosso canal do terraço. Essa característica ela depende do tipo de solo, depende da declividade do canal do terraço, depende do potencial do solo ser erosivo ou não erosivo, tá?
Então, depende da cobertura vegetal do canal do terraço, se é um terraço coberto por mata, por grama, ou se é um terraço coberto por uma grama mais resistente, menos resistente, se é um terraço na terra pura, sem cobertura. Então, cada um tem seu grau de potencial erosivo. Então, um canal de terraço coberto por grama, ele é menos erosivo do que um sem grama. Então, a gente tem que... A velocidade de escoamento ali dentro daquele canal do terraço, ela pode ser um pouco maior. Outra característica importante no dimensionamento do canal do terraço, a gente tem que entender o seguinte, que 2/3 do terraço ele é dado por um canal. O restante, 1/3, é o camalhão. Tá? A forma que vai ser construído esse terraço depende muitas vezes do equipamento disponível na propriedade. Na maioria das vezes, arado de disco e AIVEC é o mais comum, mas pode ter outros equipamentos, como patrola, pá carregadeira, né, trator de esteira e etc., que possam mudar a forma de construção do canal do terraço. Mas, em geral, né, na grande maioria das propriedades, nós temos aí o arado de disco, que é o mais comum, ou arado de AIVEC, que é utilizado, na maioria das vezes, para a construção do terraço. Normalmente, os terraços são construídos em seção única. Então, não tem, né, uma divisão entre o terraço, né, por exemplo, no caso desses terraços em gradiente, nós temos que construir uma seção única do seu início até o seu final. Por quê? Porque a água, né, ela vai escoar ali naquele ponto, a menos que tenha outro canal escoador dividindo as águas. Né? Quais são os tipos de seção transversais possíveis de ser construído o terraço? Existem N tipos, porém os mais comuns são a triangular, paraboloide, trapezoidal. Isso por causa dos equipamentos disponíveis na propriedade. Diante disso, cada uma das suas formas, para facilitar, tem algumas propriedades que facilitam na hora do cálculo, para a estimativa, né, da área de seção, da profundidade e do comprimento do canal. Então, eu já comentei na aula passada essas funções, então vocês façam a revisão. Diante disso, vamos fazer um exercício para determinar então a área de seção de um canal do terraço em gradiente com as seguintes características. O terraço é em gradiente, o terreno ele tem 500 metros de largura e o espaçamento horizontal foi determinado, ele tem 18,4 metros de espaçamento horizontal, a declividade é de 10% e o espaçamento vertical ele é dado por 1,84 metros. O solo do terreno é argiloso, do grupo C, e será plantado um milho, que será preparado com arado de AIVEC seguido de grade leve. O canal escoador é coberto por gramíneas com cobertura boa. Então vamos fazer o cálculo. Para a estimativa do tempo de concentração, vocês precisam entender qual é o maior caminho percorrido por uma gota de chuva quando ela cai nesse terraço. Então, esse maior caminho é o caminho
né, sempre é o maior caminho. Então aqui nós temos um exemplo onde o maior caminho é onde a gota cai na letra A, passa pela letra B e vai até a letra C, sendo depositada aqui no canal escoadouro, despejada no canal escoadouro. Então esse aqui é o maior caminho percorrido pela gota de chuva. E quanto é esse caminho? Esse caminho ele é representado, né, pelo somatório do espaçamento horizontal mais o comprimento do canal do terraço. No caso aqui, espaçamento horizontal de 18,4 metros mais 500 metros. Além disso, vocês precisam, o que dá um total de 518,4 metros. E além disso, vocês também precisam saber qual que é o desnível máximo percorrido, né? Qual que é o desnível máximo percorrido pela essa gota de chuva? O desnível máximo percorrido é o desnível que tem de A até B, mais o desnível que tem de B até C. Qual que é o desnível de A até B? O desnível de A até B é a declividade do terreno, 10%. E qual que é, né, no caso, o desnível? No caso, é o espaçamento vertical. Então, 1,8 metros, 1,84 metros. E qual que é o desnível, né, aqui de B até C? O desnível de B até C é a declividade que você deu aqui para o escoamento, no caso do seu terraço em gradiente. Na maioria dos casos, é 0,3%. Pode ser maior, pode ser menor, isso vai depender do terraço. No geral, por a questão de segurança e etc., o mínimo é 0,3%. Então, se eu tenho ali 500 metros, qual que é o desnível de A até B? O desnível de A até B é 500 vezes 0,3%, né, do caso, dividido por 100. Então, nós temos aí o valor de desnível de A até B. Então, fazendo o cálculo, 500 vezes 0,3 dividido por 100, eu tenho que é 1,50 m de desnível. Mais 1,84, então eu tenho um desnível de A até C de 3,34 metros. Esse é meu desnível. Para calcular então a declividade de A até C, então eu tenho o espaçamento, eu tenho que ter o comprimento, daqui até ali, 518,4 metros, e eu tenho o desnível, 3,14 metros. Divido então o desnível por o comprimento e multiplico por 100, então eu tenho a declividade de A até B, até C, desculpa. Então, achando esses parâmetros, eu vou então estimar agora, através da equação de tempo de concentração, o valor, de tempo de concentração que a chuva vai gastar para percorrer todo esse caminho. Então, esse tempo de concentração vai ser o tempo então, que a chuva irá levar para percorrer todo esse caminho. Então, eu substituo os valores na equação de tempo de concentração
Então eu tenho então o valor de 16,75 minutos. Então 16,75 minutos é o tempo que uma gota de chuva leva, se ela cair aqui, para chegar até o ponto C. Depois de estimado o tempo de concentração, eu calculo então a intensidade máxima de precipitação para a região. A intensidade máxima de precipitação ela é dada, né, pela equação de intensidade máxima determinada para a região. No caso aqui vamos fazer um exemplo para a região de Porá. Então a equação de intensidade máxima é essa aí. Então, intensidade máxima de precipitação é igual a 10.025,652 vezes o tempo de recorrência, o tempo de retorno, elevado a 0.373, dividido pelo tempo, no caso, tempo de concentração, mais 12 elevado a 0,77.599. Então, nós temos que a intensidade máxima é igual a 10.025,652 vezes 10 elevado a 0.373, dividido por 16,75, o tempo de concentração que foi calculado no passo anterior, mais 12, elevado a 0,7599. Então, nós temos que a intensidade máxima de precipitação é igual a 109,62 milímetros por hora. Eu calculo a área de coleta. A área de coleta é igual a intensidade, espaçamento horizontal vezes L. Então, a área de coleta é igual a 18,4 vezes 500, que dá 9.200 metros quadrados. Determinada a intensidade máxima de precipitação e a área de coleta, nós podemos então determinar a vazão máxima. A vazão máxima ela é dada, né, pela fórmula vazão máxima é igual a área de coleta vezes a intensidade máxima vezes o coeficiente de churrada dividido por 3,6 vezes 10 a menos 6. Substituindo os valores na equação, você vai ter então 9.200 vezes 109,62 vezes 0,6, dividido por 3,6 vezes 10 a sexta. Isso vai te dar uma vazão máxima de 0,1678 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão no final, no canal, é 0,1678. Determinada a vazão máxima, nós podemos então calcular a área de seção transversal, onde que a área de seção transversal é dada por área de seção transversal é igual a vazão máxima dividido pela velocidade. Lembrando que o canal era um canal coberto com vegetação, então a velocidade máxima de escoamento é 1,2 metros por segundo. Isso me dá então substituindo os valores na equação, eu vou poder então calcular o valor da área de seção transversal. Então, substituindo 0,1678 dividido por 1,2, eu vou ter uma área de seção transversal de 0,1398 metros quadrados.
Calculada então a área de seção transversal, eu posso calcular a profundidade e o comprimento do canal. Então a profundidade desse canal, vamos supor que eu queira um canal triangular, então a profundidade desse canal é dada por a área de seção transversal é igual a L vezes a P dividido por 2, ou profundidade é igual a 2 a área de seção transversal dividida por L. Substituindo os valores, né, supondo que eu queira construir um terraço de base estreita de 1,5 metros, então eu vou ter um L de 1,16 metros, então profundidade é igual a 2 vezes a área de seção transversal, desculpa aqui esse errinho, dividido por L, então profundidade é igual a 2 vezes 0,1398 dividido por 1,6. Isso vai dar uma profundidade de 0,175 metros. Dimensionamento do canal escoadouro. Os terraços em gradiente, eles desaguam no canal escoadouro. Esse canal escoadouro ele pode ser uma estrutura, uma depressão natural do terreno ou uma depressão construída. Independente se ela é natural ou construída, ela tem que ser feita normalmente um ano antes para que essa vegetação estabeleça no fundo desse canal e que também ele não possa, né, ser perdido por erosão. Normalmente o canal ele tem que ser vegetado. Essa vegetação ela tem que ser resistente o bastante para suportar essa enxurrada sem causar erosão, né, porque nós não queremos um canal escoadouro, né, que cause erosão na propriedade. Normalmente, para calcular então esse canal escoadouro, normalmente a gente pode fazer algumas relações. Podemos somar a quantidade de água e precipitação, né? Então, esses canais escoadouros, normalmente, eles têm que ser muito mais largos do que profundos. Portanto, alguns autores recomendam que os canais escoadouros ele tem uma relação de 1:40. Então, eles são mais largos que profundos. Então, normalmente, para 1 metro de profundidade, eu vou ter 40 metros de largura. E se tratando de seção triangular, nós podemos fazer algumas relações com a área de seção transversal, né? Então, a área de seção transversal é L vezes P dividido por 2, né? E sendo IL igual a 40P, então a área de seção transversal é igual a 20P ao quadrado. O risco de erosão no interior do canal escoador é muito maior do que no terraço. Diante disso, né, normalmente por causa da declividade do terreno, ele está localizado morro abaixo, e também por causa da grande quantidade de enxurrada que escoa nesse canal, fazendo com que muitas vezes esse canal tenha que ser muito vegetado, muito bem vegetado, para que não cause erosão. E também não possa admitir velocidades superiores às velocidades recomendadas nesse canal, pois vai causar erosão. Nesse sentido, né, nós podemos também calcular a velocidade máxima permitida através da tabela, né, de velocidade máxima recomendada. Então, nós temos diversas velocidades possíveis de acordo com as características de declividade, tipo de solo, cobertura vegetal e etc. Quais são os principais tipos de plantas que podem ser utilizadas como cobertura vegetal
no canal. São principalmente braquiárias, alguns pânicos, né? E algumas gramas mais rasteiras, como por exemplo, então eu posso ter os diversos tipos de braquiárias que são bastante resistentes, a decumbis, a mutica. Eu também posso ter alguns pânicos que são um pouco grandes, mas, por exemplo, tem alguns pânicos mais rasteiros também que possam, tal, desde que não sejam pânicos que formem touceira, né, ou capim, que formam touceira. E alguns paspalons, também, como gramas, em geral, grama costela, grama corda, grama batatais. Também, desde que ela não forme, né, locais ou regiões que possam causar caminhos preferenciais. Como que eu faço a manutenção dos terraços? A manutenção dos terraços ela deve ser feita anualmente, normalmente antes do período de chuva, fazendo a limpeza do terraço, tirando possíveis madeira, plantas que estejam bloqueando o solo, que estejam bloqueando o escoamento. Já é mais difícil do que o terraço nível. Também, além de ser verificado, tem que verificar o canal, né, sempre, também o canal escoadouro. Tenho que verificar, por exemplo, a declividade, a velocidade de escoamento, sempre. Por quê? Porque em eventuais falhas, né, nos camalhões, os terraços, sempre eles têm que ser corrigidos. Para aumentar o conhecimento de vocês, eu recomendo vocês a fazer uma leitura no livro Terraceamento de Costa IF Goiano 2020 e do livro do Bertone Lombardi Neto, Conservação do Solo, capítulo 8, páginas 114 a 170, e o livro do Pruski, Conservação do Solo e da Água, Práticas Mecânicas de Controle da Erosão, do capítulo 3, a páginas 71 e 72, e o capítulo 6. Mais uma vez, eu agradeço vocês pela participação. Obrigado, tenham uma boa noite.